Olá pessoal, hoje eu trouxe uma frase bem bacana para nós trabalharmos. Essa frase foi escrita pela Eleanor Roosevelt, ex-primeira-dama norte-americana. E ela disse mais ou menos o seguinte: você ganha força, coragem e confiança por cada experiência em que você realmente encara o medo face a face. Você deve fazer aquilo que acha que não pode fazer. E eu acho essa frase espetacular e muito bacana de nós conversarmos, a respeito aqui, porque ela trata de um tema universal, o medo. Se você, de alguma forma, já tentou fazer algo de importante, algo relevante na sua vida, eu tenho certeza que você sentiu isso chamado medo. E eu queria já fazer uma afirmação extremamente importante. É impossível nós eliminarmos o medo das nossas vidas. Não importa o que eu faça aqui, o que eu fale aqui, não importa quantos cursos de autodesenvolvimento você faça, quantos livros você leia, quanto de terapia você faça, o medo sempre de alguma forma vai estar arraigado no nosso ser. E a razão disso é muito simples. Ele serve como um sistema de proteção. Ele serve como um sistema que nos auxilia a não correr riscos desnecessários, a proteger a nossa rigidez física, mental, emocional, a realmente proteger a nós, sob todos os aspectos, e aquele que nós amamos de uma forma geral. Então, se nós não temos como desvincular o medo das nossas vidas, como enfrentá-lo? Como encará-lo? Porque, sem sombra de dúvida, meus caros, em algum momento ele vai aparecer. E o grande problema, portanto, não é a existência do medo, mas que ele nos impeça de agir, que nos impeça de caminhar, que nos impeça de avançar. E aí eu queria trazer algumas reflexões que fiz ao longo desses anos e queria muito depois que você comentasse aqui embaixo no vídeo, no nosso canal, enfim. Bom, pensando sobre medo, uma primeira reflexão que fiz foi a seguinte: afinal de contas, quais são os grandes medos que nós nutrimos? E ao longo, como disse, desses últimos anos, eu cheguei a algumas conclusões. Medo de não ser aceito, medo de não sermos o suficiente, medo de não sermos amados, medos da escassez, medo da abundância e o que isso significa, e medo do fracasso. Eu não tenho como, num espaço breve como esse, eventualmente conversar sobre todas essas espécies de medo, enfim. Mas eu queria falar sobre um deles, que talvez seja o pior quando nós desejamos fazer alguma coisa de valor na nossa vida, que é o medo do fracasso. E queria discutir com vocês, trazer para vocês um pouco daquilo que acredito. E o que eu acredito parece um contrassenso, que é o seguinte: fracasso, meus caros, não existe. O que há é a ausência de resultado pela ineficácia da estratégia utilizada ou pela ausência de estratégia. Repito, o fracasso nada mais é do que a ausência de resultado, daquele resultado que você esperava, seja porque você não tinha uma estratégia ou porque a sua estratégia não foi bem utilizada. Essa é uma mudança de paradigma e uma forma de enxergar esse evento chamado fracasso completamente diferente. Porque se você enxerga fracasso como a maioria das pessoas enxergam, e por exemplo, você iniciou um empreendimento e ele não deu certo, você pensa, poxa, isso não é para mim, onde eu estava pensando, quem sou eu para realizar um empreendimento como esse, e desiste. E resume a tua vida a uma vida de não esperança ou de não possibilidades. Ou então, você teve um relacionamento que você adorava, que você tinha a namorada que você curtia e de repente não deu certo, ela te abandonou e você pensa, poxa, relacionamento não é pra mim, né? Puxa, fracassei, eu devo ficar sozinho, então devo me contentar com algo. Enfim, essa é a primeira abordagem, muito comum, infelizmente, em face do chamado fracasso. Quando há um evento que nós não gostaríamos que ocorresse, nós fazemos uma conexão mental de que aquilo é assim, sempre será assim e que, portanto, nós devemos ou desistir dos nossos sonhos ou abandonar um projeto que estava em curso. E há essa outra forma de enxergar, abre aspas, fracasso, como ausência de resultado. Ou seja, dessa forma nós fazemos o chamado fracasso uma razão de aprendizado, uma razão de reflexão. Ou seja, fracasso como ausência de resultado. Peraí, por que será que não deu certo? Por que será que não deu certo esse relacionamento, ou não deu certo esse negócio, ou não deu certo esse projeto? O que eu poderia fazer diferente? Qual a estratégia que eu deixei de utilizar, ou poderia ter utilizado melhor? E a partir daí, partir para uma nova tentativa mais forte, mais integrado, mais presente, mais preparado. Meus amigos, se nós analisarmos a biografia de
todas as pessoas que de alguma forma criaram algo de importante, criaram algo relevante para a sociedade, para o mundo, você vai perceber que eles, abre aspas novamente, fracassaram inúmeras vezes. O Disney quebrou mais de 6 vezes. Steve Jobs foi demitido da empresa que ele próprio criou. Eu gosto muito de lembrar a história de um amigo meu. Ele queria ser juiz. E ele estudava há muito tempo e não passava. E, meus amigos, ele teve 13 reprovações ao longo de 6 anos antes de se tornar juiz. É interessante porque ele dizia o seguinte, cara, na 13ª eu falei, é isso. E eu não sei o que me fez fazer aquele 14º concurso e finalmente ser aprovado. Ele falou, puxa, se eu tivesse abandonado, se eu tivesse parado, eu não teria atingido o objetivo que queria. Portanto, é isso, meus amigos. Fracasso é tão somente a ausência de resultado pela ausência de estratégia ou por uma estratégia mal utilizada. Eu desejo para vocês, por mais paradoxal que seja, que vocês de fato tenham alguns, abre aspas, fracassos. Afinal de contas, se você não tiver nenhum fracasso, é porque você não arriscou nada, não se colocou numa zona de desconforto nunca. Ficou sempre na zona de conforto e a gente sabe que na zona de conforto não cresce nada. E é por isso, portanto, que eu desejo alguns pequenos fracassos para vocês, mas nesse sentido, de aprendizado, que você saia mais forte dessa experiência, mais estratégico, mais preparado e com melhores resultados. Um grande abraço e até a próxima.